Hoje vamos ler o capítulo 18 de Apocalipse, continuando nossa sequência de leitura. E já passamos por tantos símbolos e tantas figuras que o capítulo 18 ele praticamente não necessitará de nenhuma explicação, porque ele já é autoexplicativo. Por isso, só lerei o capítulo 18 e provavelmente nós vamos ler também o capítulo 19, porque já são capítulos que se explicam por si só. Já lemos todos até o 17 e por conta de todo o simbolismo desses capítulos que lemos até aqui, o 18 já vai se explicar por si só. Não vai ter mais nenhuma necessidade de parar para tentar explicar símbolos, porque você já vai perceber na leitura a própria explicação do que o texto nos apresenta. Vamos ler o capítulo 18 então. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Quem é essa Babilônia? Já conversamos sobre isso. Babilônia é aquela que será a última ideia, o último controle religioso. É uma cidade, um arquétipo de cidade, uma figura de cidade e também uma figura de mulher. É a mulher sentada na besta, lemos ontem. Mulher representa a igreja, religião, e ela tem influência no mundo todo. A sedução dela são as riquezas. E o capítulo 18 vai simplesmente nos mostrar a queda dessa Babilônia, dessa religião, dessa mãe da terra, dos reis das nações, que induziu, ludibriou, convenceu e se prostituiu com os reis da terra, significando o nível de influência política, religiosa. Ela transitava pela vida na perspectiva do poder. E por isso o capítulo 18 nos mostra de forma simples a queda dessa mãe dos reis da terra, dessa religião. Versículo 3: Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. O vinho é uma das características de alegria, mas na medida que você vai bebendo, você vai perdendo a capacidade de discernir. Uma das características do vinho, você bebe um copo de vinho, você não se embriaga. Há quem já comece a se embriagar, mas um copo, você já pode perder a capacidade de discernir. Tudo em você fica mais lento, a percepção. Então, quando o versículo 3 nos mostra que todas as nações se bebedaram desse vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias, é na perspectiva da proposta desse vinho de engano, da teologia da prosperidade. Conversamos muito sobre isso ontem. Versículo 4: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas.
porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela, porque já os seus pecados se acumularam. Versículo 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dai-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Versículo 8. Portanto, num dia, apenas num momento, apenas num período onde a angústia, onde o apogeu da apostasia estará no clímax, no seu maior momento, então no momento virá as suas pragas, e a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. Aqui nós estamos percebendo e lendo o juízo sobre essa religião, essa mulher sentada na besta, que é a figura de uma igreja, não uma denominação específica, não uma religião específica, é uma ideia em nome de Deus. Lembra que a palavra anticristo, e essa mulher estava sentada na besta, essa igreja estava sentada na besta, que é o anticristo. Anticristo é contrário a Cristo, parece até com Cristo, mas ela vai ludibriar muitos, porque estreito é o caminho que conduz a vida ao Cristo, mas o caminho que leva a essa religião, ao anticristo, é largo, e muitos são os que encontram esse caminho. E essa igreja também é chamada de Babilônia, fazendo uma referência lá da Torre de Babel, capítulo 11 de Gênesis. 100 a 120 anos depois do dilúvio, se eu não me engano, o rei Nirod começou a construir uma torre para que chegue até os céus, de aproximadamente 2.500 quilômetros, que chegasse até os céus com o objetivo de que, se porventura mais uma vez a terra fosse inundada por um dilúvio, ele não só se livrasse, mas o intento também secundário dele era de chegar até a Deus e se vingar de Deus. Estava irado com Deus pelo dilúvio. E Deus confundiu, derrubou Babilônia, Babel, e os homens se confundiram no seu linguajar. E a partir daí começou a Babel, que se transformou em Babilônia, que tem como significado confusão. E é isso que as religiões sem Deus fazem. Provocam naqueles que ouvem, naqueles que a seguem, confusão. É embriaguez. Quando você vê alguém embriagado, você vê alguém confuso, fala coisa com coisa e não está com o seu juízo naquilo que a gente chama de eixo. Versículo 11. E sobre ela quem? Sobre essa igreja, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Mercadoria de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssimas, de bronze, de ferro e de mármore, mostrando todos esses artifícios para nos demonstrar a riqueza dessa
igreja, desse estado que a igreja se apresenta no mundo. E canela, e perfume, mirra, incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. E o fruto do desejo de tua alma foi-se de ti, e de todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais a achará. Os mercadores destas coisas que dela se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e púrpura de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto e todos os que navegam em navios no mar, e todo marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Versículo 19. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram chorando e lamentando e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Abrangendo o nível de alcance dessa mulher sentada na besta, o nível de trâmite, o nível de influência, o nível de poder que ela tinha, o nível de influência em todos os processos políticos, nos processos da economia, nos processos de toda a terra. Essa igreja, ela estava entranhada com todos os poderes. Versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra, como um grande moinho, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Versículo 21 ainda. Um anjo veio do céu, e apenas de forma representativa, para demonstrar como seria essa destruição, e poderosa destruição, essa religião, essa mulher sentada na besta, essa igreja sofreria. Ele pegou uma pedra muito grande e lançou com toda a força, com todo o ímpeto no mar. E depois ele diz: de igual modo, desse mesmo modo, com essa mesma veemência, força e destruição, Babilônia, aquela grande cidade, será lançada e jamais será achada. Versículo 22. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos da terra. Esse foi o capítulo 18. Assim como eu falei no início, o capítulo 18 não necessita de explicações, porque ele fala tão somente da queda dessa prostituta, dessa Babilônia, dessa igreja sentada na besta, e apenas nos relatando a queda dela. Por isso foi apenas uma leitura contínua, com poucos intervalos para que nós acrescentássemos alguma coisa, porque tudo que já lemos até o capítulo 17 já nos dá
um entendimento acerca de qualquer símbolo que possa aparecer. Por isso, vamos ler o capítulo 19 também. Depois destas coisas, de quais coisas? De vislumbrar a queda dessa Babilônia. Depois de quê? Depois de perceber que mesmo com todo o poder, influência política, religiosa, influência em todos os níveis, em todas as mesas, em todos os reinos que essa igreja tinha, depois de contemplar a queda dela, vinda não somente da confusão dela, porque a confusão dessa própria igreja, esse ensino errado, é uma espécie de bumerangue. Ela enche a sua própria taça e cai sobre ela. Mas vem de Deus essa queda. Porque não importa por quanto tempo você continue de pé, aparentando estar bem, mas lutar contra o fluxo natural da vida, você vai estar lutando contra o próprio Deus. Usar da mentira e do ódio como suas armas para continuar vivo, para continuar rico, para se fartar na terra, é lutar contra o próprio Deus. Então, não brinquemos de ser sóbrios, mas por dentro e por trás de toda essa aparência de sobriedade, nós estamos embriagados de ódio, de mentiras e de enganos. Existir nessa perspectiva é estar de pé dizendo que você está no mesmo espírito de Nirode, querendo construir a torre de Babel até os céus, não só por conta do poder, mas para se vingar de Deus. É brigar contra o próprio Deus. Não façamos isso. Capítulo 19. Depois destas coisas que estamos falando, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia. Que multidão é essa? É a multidão daqueles que habitam o céu. Uma grande multidão que dizia aleluia. A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes graça e glória e poder, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. É-nos apresentado uma referência de casamento. É a mesma coisa, é aquela parábola que Jesus conta em Mateus 22, que já lembra. Um certo rei preparou a bodas do Cordeiro, a bodas de casamento para o seu filho, e fez o convite, e mandou seus servos enviar o convite a um povo específico. Esse povo rejeitou o convite. Ele enviou os mesmos servos e o mesmo convite para o mesmo povo, e esse povo, também rejeitando o convite, não só rejeitou, matou, apedrejou, violentou os servos. E o rei, ouvindo a notícia, ficou bastante entristecido e irado. Então ele fez um novo convite, chamou outros servos e disse: agora ande pelas esquinas da vida, pelos becos, pelos prostíbulos, pelos lugares inapropriados, ande pela vida, pelo meio daqueles que não são, e apenas convide. Quem aceitar pode entrar nessas bodas do Cordeiro, nessa festa.
E a condição é única. Não é se é bom ou se é mal, mas se aceita as minhas vestes, significando um ato de muita humildade, de reconhecimento que não tem vestes, que a sua vida não é pura e nem digna o suficiente para adentrar no reino desse rei. É o que o capítulo 22 de Mateus nos apresenta, e aqui ele menciona: regozijemo-nos e nos alegremos. Vamos dar glória a Deus, porque vindas são as bodas desse cordeiro, e já sua esposa se aprontou, que é a igreja, e foi-lhe dado que se vestissem de quê? De linho fino. Era a condição para entrar nessa parábola de Mateus 22. Eram as vestes dadas exclusivamente pelo rei. Não era de quem viesse, mas era dada pelo rei, demonstrando que é o rei que nos veste, que não é nossa justiça própria, não é nossa obediência, não é nossa suposta fidelidade e santidade, não são os dízimos, não são as ofertas, não é nada que sai de nós como obra boa, mas é as vestes dele que nos torna puros, santos. Mas isso não significa que de mim não sairão boas obras, porque uma vez que você aceita essas vestes, que é um reconhecimento de quem você é essencialmente, que é um pecador precisado, dependente de Deus, quando você reconhece e aceita essas vestes, de você sairá naturalmente obediência, uma busca, não por querer ser santo para expor a nudez do outro, mas porque você entendeu que é bom viver bem e faz as melhores escolhas. Então nos alegremos e regozijemo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Para adorar quem? A essa voz que eu ouvia, uma voz que saiu do trono, a esse ser que falava. Então eu me ajoelhei, eu lancei-me aos seus pés para o adorar, porque o que ele me mostrava era esplendoroso, era majestoso. Mas enquanto eu fazia essa atitude, esse ato de adorá-lo, ele me disse: olha, não faça tal coisa, não faça isso. Você está admirado com o que você viu em mim? Eu sou teu conservo e de teus irmãos. Eu sou uma criatura, sou um anjo, sou poderoso em muitas coisas, mas eu sou teu conservo e conservo de teus irmãos, que tem um testemunho de Jesus. Adora somente a Deus. Levanta agora, levanta, não faça isso. Adora só a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Este não é aquele cavalo branco lá dos 4 cavaleiros que nós conversamos e falamos que há quem pense que é aquele cavalo branco que se levanta. Alguns dizem que é Jesus, mas nós conversamos e entendemos que não é. Aqui, aqui sim. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse sim é o Cordeiro, é Jesus. E seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E ele estava vestido de uma veste tingida
em sangue. É uma representação do respingar do arquétipo e da figura cruz. Suas vestes estavam espécie de tingida de sangue. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o Verbo encarnado. João 1:1. E o Verbo se fez carne e seguiu-no, porque um grande exército, no plural são exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, porque são as vestes dele que nos torna dignos. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações. Hebreus nos afirma que a palavra de Deus, o Verbo encarnado, ela discerne, separa tudo que há em nós e tudo que existe. Foi pelo o poder da palavra, o haja luz, que tudo foi criado e tudo existe por conta dessa palavra. Então ele tinha que sair dessa boca uma aguda espada, que é uma palavra, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Foi ele o único que suportou a ira de Deus. Então não pense na possibilidade de Deus mais uma vez se irar com a terra, com a criação e com o humano, porque uma vez que isso aconteça, nada existirá mais, nem na possibilidade do pensamento e da construção da consciência. Ele foi o único que pisou o lagar do vinho, do furor, da ira, da cólera do Deus Todo-Poderoso, que é em ele, Jesus, e suas vestes ficaram tingidas de sangue, salpicadas de sangue. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis. É um evocar do capítulo 19 e o evocar desde o capítulo 1, nos falando dessa destruição global, dessa destruição universal de todos aqueles que, diante da luz, enquanto viviam na vida, negaram ao Cristo, e mesmo diante de todos os selos abertos, mesmo diante de todas as trombetas tocadas, mesmo diante de todas as taças derramadas, mesmo diante de todas as pragas que alcançou a terra, e os homens, ainda assim, esses negaram a palavra que se encarnou, negaram o Espírito Santo, pecaram contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo bradava por toda a terra, clamava nos corações, no silêncio das noites frias e chorosas e depressivas. O Espírito ia lá e dizia nas profundezas daqueles que estavam sofridos e chorosos, e dizia que Jesus é o Deus encarnado. E mesmo assim, os moradores da terra aceitaram a consciência e a marca da besta na sua existência, que é um modo de viver em ódio e avareza. Então, uma voz e um anjo que estava no sol convocou todas as aves para quê? Para comer a carne de todos, dos reis, dos tribunos, dos fortes, dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes, porque eles adoraram a besta. Aqui, mesmo diante a glória de Deus, que é o último dia, ainda assim eles não se arrependeram. Foi
o que recorrente, constantemente e exaustivamente nós lemos em Apocalipse, que mesmo diante de todas as consequências mais do próprio homem caindo sobre ele, mesmo sobre as tragédias, os terremotos, sobre os maremotos, sobre as epidemias, sobre as pandemias, sobre as taças, sobre o sol queimando os homens, ainda assim eles não se arrependeram e blasfemaram contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não há perdão, porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo, negando o Deus que se encarnou até o último dia, não se arrependendo. E por isso as aves foram convidadas para comerem das suas carnes. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fez grandes sinais, prodígios, milagres. E com isso enganou os que receberam a consciência da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Concluímos o capítulo 19 e o capítulo 18. Percebeu que não necessitou de nenhuma explicação, mas são capítulos poderosos por conta da majestade daquele que vem num cavalo branco, mas um dia, ou um momento, ou uma época muito triste, porque é a época que nós podemos perceber que não importa a pandemia que alcance a Terra, não importa as tragédias, as catástrofes, não importa quanta fome alcance o mundo, quanta desigualdade, quantas mortes, quantas guerras, o homem, na sua totalidade, não se arrepende. O homem sempre escolhe o caminho do mal e o caminho do ódio para seguir. Mas nunca esqueça, ainda que a maioria faça essa escolha, você não. Você é um ser do amor. O caminho é estreitíssimo e a porta apertadíssima. Mas são estreitos e apertados, ou estreito e apertado, não nos mostrando a impossibilidade de atravessar e adentrar por essa porta e trafegar por esse caminho, porque lembra quem é esse caminho? Você lembra em João 14? Eu sou o caminho. É apertado e estreito não porque é impossível, porque ele é ruim. Ele é apertado e estreito é porque é um caminho solitário, pouco acessado. É apertado e estreito porque o amor é a única condição de fazer com que você entre nesse caminho, atravesse essa porta e continue. Porque escolher segundo o amor é muito difícil. Reagir em amor é muito difícil. Vencer o mal com o bem é muito difícil, principalmente nesses dias. Você perder a razão para ter paz é uma escolha de caminho estreito e porta estreita. O caminho é estreito e a porta é apertada, ou vice-versa, não porque é impossível adentrar ou caminhar. É porque é um caminho que a maioria, que o mundo não consegue enxergar. E nós somos atraídos pela multidão e pela correnteza. É mais fácil nadar a favor da correnteza do que nadar contra a correnteza. Mas é apertado e estreito, não porque você não consegue. Dá para andar por esse caminho apertado, porque só existe o caminho.
Lembra que nesse caminho, quem vai te conduzir não são as suas próprias forças e nem os seus pés. Lembra que você vai estar nos braços daquele que é o caminho? Isso é estreito e apertado para quem está fora. Quem está fora talvez possa ter um vislumbre bem diminuto desse caminho, porque ele está fora, vendo de fora. Mas quem está dentro é maravilhoso. E eu te digo isso porque é maravilhoso. Se você se sente só nessa vida, porque escolheu o caminho apertado e a porta estreita, você não está só. Eu também fiz essa escolha. Você já viu o fim, nós já lemos o fim da porta larga. Dessa escolha do ódio, você já viu, não é a melhor escolha. É uma eternidade distante do amor e da graça. Você reclama que a vida é difícil, mas ainda existe o favor, a graça de Deus sobre a terra. Porque o justo e o injusto, o bom e o mal, o ímpio, todos recebem o favor de Deus, o sol, a chuva. Mas nesse último dia, não. Nesse último dia, não. É existir sem o olhar de Deus. É insuportável pensar nessa postura. Isso para mim é inferno. É viver por conta própria. O inferno, antes de ser uma dimensão para mim, é uma escolha consciente de viver sozinho na vida, sem aceitar, sem querer o favor, a graça, o amor e o afago e o olhar de Deus para as nossas vidas. Isso é o inferno. É uma dimensão onde nada de Deus nos alcança. Isso é insuportável. Não escolhamos esse caminho. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos alcança com amor. O teu amor ainda é sensível, mesmo que a maioria não escolha, porque por conta da iniquidade, a tua palavra nos diz que o amor de quase todos se esfriará, significando que a porta larga será acessada por quase todos os homens já, mas aquele que perseverar até o fim, perseverar em quê? Na sua própria força? Não, perseverar em amor. Esse será salvo. Salvo desse esfriamento do amor e salvo desse dia último, da não graça, do não favor e do não olhar de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nos livra dessa marca da besta. Nos livra desse ódio impresso no nosso olhar e nas nossas atitudes. Essa vingança que nos torna marcados e propriedades da besta, de Satanás, dos espíritos, de demônios. Quem é marcado com amor não é marcado com ódio. Não dá para ser marcado por esses dois selos, que você não pode servir a dois senhores, essa é a palavra. Ou você amará um e odiará o outro. Entenda o amor como o selo da sua existência, automaticamente você nega a marca da besta. Mas o contrário também é verdadeiro. Em escolhendo a marca, o ódio, a vingança, a ira, como o seu modo de existir, automaticamente você nega o selo de Deus e tudo aquilo que representa Deus, a cruz, o cordeiro, o perdão, as dimensões eternas, o favor, a graça e o amor, a misericórdia, vinda de Deus. Nos livra disso, Senhor, de escolhermos conscientemente o mal. Por favor, em dias difíceis, nos mantenha firmes e constantes em Ti. É só isso que nos diferenciará dos demais. Não é o lugar para onde vamos, não é a roupa que nós vestimos,
não é uma playlist musical que escolhemos, não são os dízimos, as ofertas, as obras, mas o selo que há em nós. Já lemos no Apocalipse todo, a única condição é aqueles que não foram marcados com o selo da besta, foram poupados do que da morte não, mas da ira, da não graça, da não misericórdia, do não favor e do não assistir de Deus. Estavam vivendo nesse ambiente de tormenta, mas estavam abraçados, consolados pelo amor e pela graça dele, porque aceitaram a marca de Deus. O que nos torna seres de Deus é se tivermos em nós a marca do amor. Quando as dimensões de Deus do inferno nos assistem, nos observam, elas apenas veem duas marcas: a marca do amor e a marca do ódio. É só isso. Não veem a tua carteirinha de membro, não veem quantos cultos você já frequentou, ou quantas ofertas ou dízimo você deu. Porque tudo isso pode vir a ser a obra de quem de fato tem o selo de Deus, mas não é a condição para ter o selo de Deus. É o selo de Deus, que é o amor, que possibilita tudo bem sair de mim. Porque sem o selo de Deus, ainda que eu promova o bem, mas sem amor, Paulo me diz que não tem nenhum significado. Eu posso ter a marca da besta e promover o bem. Mateus 7, em teu nome eu expulsei demônios. Eu fiz sinais, prodígios e maravilhas. Em teu nome eu ajudei muitos. E a palavra vai ser essa: parte de mim, maldito, para o lago de fogo, porque eu não te conheço. Então dá para ser marcado pela besta e fazer o bem. Agora, é impossível ser marcado por Deus e não fazer o bem. E aqueles que são marcados e em sendo selados por Deus fazem o bem, nem lembram que fizeram o bem. Mas os que são marcados pela besta, eles fazem muitas obras boas, mas postam nas redes sociais da existência, porque é a única prova de que aparentemente eles são de Deus e são bons. Eles têm que provar, eles têm que fazer marchas, eles têm que fazer moveres, eles têm que promover eventos de multidões, eles têm que ser muito grandes, têm que ser ricos e têm que ter boas obras, têm que dizimar, têm que fazer muitas coisas para mostrarem que de Deus são. Tem que provar, tem que ir no cartório da existência e dizer: não, eu sou de Deus porque eu dizimo, eu sou de Deus porque eu vou numa igreja, eu sou de Deus porque eu me converti, estou nessa denominação. Eles precisam provar. Eles só precisam provar porque eles são marcados com um selo que não é o amor, porque quem ama dá com a mão direita e a esquerda não viu. Quem ama, quando ora, entra no teu quarto, fechando a porta, fala com seu Deus em secreto. Quem ama, quando jejua, ninguém sabe que ele está jejuando, porque é o dia em que ele está mais belo nas externalidades e mais feliz. Quem é marcado pelo amor, pelo selo de Deus, o dízimo para ele, ninguém nem sabe que ele dizima, porque a vida dele é um dízimo existencial. Ele doa tudo o que ele é para a vida. Quem ama tem obra de amor e faz o bem, nem lembra que fez. Quem não ama, logo é marcado pela marca da besta e faz muitas boas obras, prodígios, milagres, mas tem que provar que fez. Senhor, não nos permita sermos seres que tentem provar que somos de Deus, porque toda tentativa humana para provar que somos discípulos de Deus, de Jesus, já é falida,
Porque João nos diz que a única forma de expressar ao mundo que de Deus somos é se nos amarmos uns aos outros, porque o amor é o selo de Deus. Dilata o nosso coração e expande a nossa mente para toda a possibilidade do amor. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração, Senhor. E também aqueles nossos irmãos que oramos ontem, irmã Graça e nosso amigo Marcos. Oh Deus, visita-os. Só o Senhor pode fazer. Nosso coração só clama. Nosso coração só se enche de misericórdia. Então, por favor, visita-os e faça aquilo que o Senhor quiser. Porque só a tua vontade que pode vir a ser feita. As nossas, elas são todas vontades de caprichos, de vaidade. Mas faça a tua vontade na vida do Marcos e da irmã Graça. É assim que oramos, porque cremos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Beijo, mana. Beijo, mãe. Beijo, Maricélia. Beijo, Salmer. Marisa. Beijo, amigo Pets. Beijo, Dani. Beijo, Joyce. Muito obrigado, viu, por terem ficado. E vai me perdoando um pouquinho pelo semblante um pouco sério. É que desde domingo estou com uma dor aqui no meu ombro. E essa dor tá quase que insuportável aqui. Nem quase dormi direito essa noite com essa dor. Já fui no médico ontem, fui na UPA, bati o raio-x, tomei os remédios necessários, comprei os remédios que foram passados, mas ainda assim essa dor tá aqui. Enquanto eu estava lendo, a dor estava pulsando, mas vai passar, em nome de Jesus, tá bom? Amanhã nós temos um encontro às 6 horas. E o demais, olha só, você tem uma grande oportunidade hoje de ser um agente do amor. Por favor, gaste toda a tua força e toda a tua energia e toda a tua vida para amar, tá bom? Beijo. Fica com Deus.